Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje temos mais uma live dentro da sexta semana da cultura e da arte italiana do Bento Gonçalves, organizado pelo Círculo Trentino do Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura, que está nos apoiando neste momento. Temos também o Ponto de Cultura Vale dos Vinhedos, hoje com a presença também do Ponto de Cultura Costurando Sonhos e o Ponto de Cultura Caminhos de Pedra, com a Maristela e a Sandra Boneto, Maristela Verim. Então é um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco do trabalho, do que é um ponto de cultura, das atividades que são feitas, né? Principalmente porque o pessoal muitas vezes não conhece. Existe muita cultura sendo feita nos distritos, não somente nos centros de cidades, mas nos distritos, principalmente, que é onde ainda sobrevive a nossa cultura, as nossas tradições italianas. Então, obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui, a Maristela e a Sandra, né? Esperamos conversar um pouquinho com vocês, que vocês nos contem um pouquinho do que é a realidade dos seus pontos de cultura, apesar das dificuldades deste momento, né? E esperamos que tudo melhore, realmente, que possamos fazer um trabalho cultural agradável, resgatar e manter um pouco mais as nossas raízes, né? Que é um pouco difícil hoje em dia, as cidades crescem muito e o pessoal acaba perdendo as suas raízes realmente. Então, eu passo inicialmente a palavra com a Maristela Verim, aí dos Caminhos de Pedra, ela que trabalha, é também a presidente da Associação Turística e Cultural Caminhos de Pedra, né? Então, Maristela, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui presente nesse exato momento, poder compartilhar um pouquinho com esse belíssimo projeto que estamos fazendo aqui no município, que é construindo, ou posso dizer até reconstruindo. Então, eu sou a Maristela, sou presidente da Associação Caminhos de Pedra, também sou proprietária da Casa do Tomate, e a gente se empenha já na segunda gestão, trabalhando sobre a nossa cultura. Como professora aposentada, posso dizer que eu tenho uma paixão enorme pela questão da cultura italiana, principalmente o italiano. Caminhos de Pedra, na realidade, sua história começou lá em 1875, quando foi aberta a primeira estrada denominada Linha Palmeiro. Nos lados da linha Palmeiro, dividiram colônias ao lado direito, colônias ao lado esquerdo, e chegaram imigrantes do norte da Itália, de Belluno, com aquela famosa promessa que sempre falamos e conhecemos de vida fácil, vida mansa, cucanha, salames nas árvores. Eu digo que nós estamos ainda procurando, nós os descendentes hoje, né? Mas estamos aqui firmes e fortes, justamente porque alguém chegou antes. Então, eu digo, a nossa história é muito longa, é uma vida que nós estamos aqui, chegaram a morar, apresentavam com muito orgulho por ter vindo, moraram aqui num lugar, Rio Grande do Sul, praticamente abandonado, somente mata, foi um desafio muito forte. E nós devemos hoje ter orgulho e levar para frente essas raízes dentro da questão da arquitetura, da gastronomia, dentro da nossa língua, do italiano. Inclusive, eu tenho orgulho de falar que conseguimos implantar, já fazem 3 anos, aqui no Caminhos de Pedra, junto à nossa escola estadual, a disciplina do italiano em turno contrário. Isso foi uma vitória para nós aqui. E estamos trabalhando também com outras escolas que ficam aqui, que pertencem à linha Palmeiro, Nossa Senhora da Salete e a General Rondon. A General Rondon é municipal. E esse trabalho está sendo feito por um projeto que conquistamos através do Sicredi no ano passado, e a gente conseguiu juntar essas escolas. E graças a Deus, não tem um orgulho maior para nós em ouvir essas crianças falando o nosso italiano. Na oportunidade de hoje, eu não posso deixar de falar que esta semana nós estamos um pouco tristes, porque nós perdemos uma celebridade, o seu Darcy Lusato. Eu tive muito contato e os livros dele estamos usando aqui em todo o nosso projeto do Caminhos de Pedra dentro da questão do italiano. O Lusato foi uma luz que eu digo assim, talvez por nós aqui pouco visto, pouco reconhecido, mas fora, todo o estudo que ele fez, principalmente na Itália, refletiu muito, e isso nós vamos levar adiante. Eu, como presidente da Associação Caminhos de Pedra, eu vou dizer, eu vou levar adiante o projeto dele, inclusive ele fez
uma pequena participação no filme do Talião, conquistado pelo Ponto de Cultura aqui da Secretaria do Estado, há uns 3, 4 anos atrás, e nós temos ele gravado como a nossa história. Então, o Lusato, para nós, foi uma luz e vai continuar sendo uma luz. Sempre converso com a esposa dele e eu digo assim, ele não vai ser esquecido, porque a história dele ficou. E essas crianças, o que elas estão aprendendo na sala de aula é a história do Lusato, a sua história, a nossa história. Também posso colocar que Caminhos de Pedra, hoje tem os grupos culturais, também trabalhado com a professora Jussara Estelo, ou Estela, que seja, e ela está trabalhando com o grupo juvenil. É um grupo muito bom, também através da dança, da cultura italiana. Temos a banda musical, com o seu Vanderlei Fontanella, é um grupo, um dos mais antigos, desde a fundação da Associação Caminhos de Pedra, que está atuando aqui com a gente. É muito bonito, porque todos esses que estão tocando na banda hoje são filhos de imigrantes, são bisnetos ou até netos que estão trabalhando na continuação da música. Então, raízes culturais aqui, 99%, digo ainda na nossa região, principalmente os distritos, são descendentes de italianos. E nós temos mais do que obrigação de passar isto adiante. Quem está trabalhando com a parte do italiano, na parte da disciplina, é a professora Mirna Madalosso, professora aposentada, também descendente de italianos, e ela hoje não pôde estar presente também aqui comigo, que eu tinha feito o convite, mas ela está com amidalite. Então, ela não conseguia falar. Então, eu disse, eu vou passar a minha palavra, eu disse, mas ela abraçou a causa que a nossa história tem que passar para frente. Quando eu atendo o meu turista aqui na Casa do Tomate, eu sempre digo assim, se o Brasil soubesse investir um pouco mais em cultura, educação, eu tenho certeza que nós não estaríamos na situação que nós estamos. Porque preservando a cultura de cada povo, essa pessoa se sente mais tranquila, ela é mais feliz, ela tem um raciocínio melhor, e eu digo, a cultura é a base, é que nem é a família da gente, não importa se é italiana, alemã, japonesa, eu sempre digo, ou outras que sejam, cada um dentro do seu. Cultura é o que faz o diferencial, a sua história. Também nós temos, além desses grupos culturais, apresentações de finais de ano, como o Natal do Bambim Gesù, que também reúne todas as nossas comunidades. Cada ano a gente faz numa comunidade só, e a gente junta tudo isso, justamente para que as pessoas possam confraternizar e fazer aquele Natal daquela época, do Bambim Gesù, que a gente diz. Já estamos quase no 18º evento, todos os anos realizado em uma das comunidades. Este ano tivemos que transferir a Festa Flores de Pedra, devido à pandemia, que também é um resgate cultural que a gente está fazendo aqui. Nosso planejamento era com desfiles e tudo mais, mostrando com cantorias, com filó, com a missa do Talião, estava tudo programado. Mas o nosso amigo bichinho lá não conseguiu deixarmos, mas estamos retornando já no próximo ano com muito mais força. Aí nós estamos tendo mais tempo de nos organizar bem melhor. Não sei, Sandro, quanto tempo que eu tenho ainda. Mais ou menos isso aí. Se tiver mais 2, 3 minutinhos também, fique à vontade. Se tiver mais alguma coisa a completar. Não, só quero encerrar, então, para agradecer essa oportunidade. Caminhos de Pedra se coloca à disposição de Bento Gonçalves, juntamente com todas as rotas. A Secretaria da Cultura é um ponto que a gente confia muito, e eu digo assim, valorizar cada vez mais, porque estamos perdendo. Eu digo assim, com tristeza, os nossos noninhos estão se indo. E se nós não abraçarmos rapidamente isto, nós vamos acabar esquecendo. A tecnologia é ótima, ela é muito boa, veio para nos auxiliar, entretanto, ela queimou um pouquinho da história. Para contar, aquele momento do vovô sentar com seu neto, contar a sua história da sua vida. Então, eu digo assim, nós estamos aqui e nos sentimos responsáveis de transmitir isso para as futuras gerações. Muito obrigada. Perfeito, obrigado, Maristela. Eu fico um pouco triste saber da Flores de Pedra que vai ser transferido, né? Já estava todo empolgado, organizando para participar do desfile, nosso grupinho da Mora, que viesse vai incomodar um pouquinho, gritar, né? Tudo estava organizado. Mas... Sim, faz paciência, vamos em frente, vamos fazer o que é possível, né? Eu creio que ano que vem, no momento que tiver, nós estaremos lá participando.
Com certeza. Perfeito, muito Serão obrigado. os primeiros convidados. Obrigada a você. Isso. Então, agora eu passo a palavra a Sandra Boneto, a coordenadora responsável aí do Ponto de Cultura Costurando Sonhos, de Forqueta, um lugar que eu visitei, muito bom, muito bacana. Fiquei impressionado com a estrutura e o tamanho. Se um dia tivermos nossos distritos aqui em Bento, deveríamos ter cada distrito um ponto assim, que é realmente um exemplo, tem um museu, tudo lá dentro, né? A Caminhos de Pedra também já tem uma estrutura bacana lá na Casa Melim. E nós, da nossa parte, do lado da Igreja do Vinho, ainda estamos iniciando, mexendo naquela escolinha, né? Então vai demorar ainda bastante para ter alguma coisa bacana, né? Mas devagarinho. Então, Sandra Boneto, bem-vinda, boa tarde. E nos conte um pouco da sua história. Obrigada pelo convite, Sandro. Obrigada, Maristela, por ter compartilhado sua história conosco. Ao Caminhos de Pedra sempre vem para a Festa do Vinho Novo se apresentar com o grupo de danças, então a gente tem um conhecimento do trabalho de vocês também. Porém, para falar de Ponto de Cultura Costurando Sonhos, eu preciso, antes de tudo, falar de Forqueta. Forqueta é uma região administrativa de Caxias do Sul e hoje é considerada o caminho mais italiano de Caxias do Sul, Cantinho, né? Porque ainda preserva casas antigas no seu interior, ainda tem a nona que faz o pão no forno de barro, ao mesmo tempo que a tecnologia também entrou, né? Então, a gente enxerga as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Em 2001, para que a gente voltasse a ter orgulho das nossas raízes, que são tipicamente de imigrantes italianos, foi realizada através do padre Darcy Portolini, e do Felipe Slomp Giron e com o presidente Gilberto Rodrigues, a primeira edição da Festa do Vinho Novo. Foi a partir deste momento que a comunidade viu que tinha necessidade de resgatar, sim, a história dos seus imigrantes italianos. E hoje a gente em 2016 a gente fez a festa, e foi uma crescente na questão cultural, porque veio a Festa do Vinho Novo, em seguida veio o Museu da Uva e do Vinho, que é o único nessa temática no mundo inteiro. Depois a gente teve também a formação de alguns grupos, como, por exemplo, a Família Trentina, que é o grupo de danças. Depois a gente teve o nosso primeiro festival de danças de Forqueta, e assim por diante veio tantos outros eventos, tantas outras coisas da cultura da imigração italiana. Mas em 2011, a gente consegue, juntamente com o Ministério da Cultura e com a Prefeitura de Caxias do Sul, fazer com que acontecesse a pujança da cultura em Forqueta. Foi o momento em que o Ponto de Cultura foi inaugurado, dentro da primeira cooperativa da América Latina, a Cooperativa Vitivinícola Forqueta. Então, a gente está num espaço, além de cultural, ele é turístico, recebe turistas de tudo que é lugar para conhecer as estruturas daquele local. Naquele local também a gente tem o Museu da Uva e do Vinho. E, sistematicamente, muitos eventos acontecem aí. O Ponto de Cultura Costurando Sonhos, a partir de 2011, quando foi a formação dele, a inauguração, até o dia de hoje, oferece várias oficinas para diversos públicos. A gente teve canto coral, a gente tem teatro, e o mais bacana do teatro é que a gente pegou crianças, foi iniciado com crianças de 11 anos de idade, e hoje essas crianças que eram naquela época de 11 anos, hoje com 21, 18, estão dando aula para outras crianças. Então, aquilo que a gente queria, que era fomentar a cultura, fomentar o turismo, fomentar e resgatar os hábitos dos nossos imigrantes italianos, está acontecendo, em forma de cultura, em forma de turismo, em forma de socialização. Eu acredito que cultura é muito além de qualquer outra coisa. Cultura, ela colabora com a educação, ela colabora com a medicina, porque se a gente fizer aulas de dança, a gente certamente não vai ficar depressivo. Se a gente fizer aulas de coral, certamente a gente vai estar exercitando o nosso lado mental, o nosso lado de aproximação, de aconchego com as pessoas, e isso vai refletir em saúde. Se a gente formar crianças, jovens e adultos
que saibam o valor da cultura, eles não estarão nas praças depredando monumentos, fazendo pichação, assaltando e dentre outras coisas que acontecem. Eu acredito que quando a gente voltar mais os nossos olhos para a cultura, é que o Brasil, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso distrito vai melhorar. Foi isso que a gente sentiu nesses anos que a gente investiu mais em cultura dentro da nossa comunidade. Hoje a gente tem o grupo de danças Família Trentina, a gente tem o grupo de Filó Felice Persone, a gente tem o grupo de teatro, que eram das crianças e hoje são dos jovens, a gente trabalha juntamente com a paróquia de Forqueta, nas encenações de Páscoa e de Natal. A gente tem o Festival de Danças de Forqueta, a gente tem festivais gastronômicos, a gente tem festivais de degustação de vinho e a gente tem a Festa do Vinho Novo. E, além de tudo, o Vale Trentino, roteiro turístico que vem crescendo dia após dia. Eu acredito que tudo isso aconteceu porque houve esse elo de envolvimento cultural, que hoje é turístico, que é social, que é uma reunião de todas as características anteriores, né? Mas cultura deveria ser o primeiro investimento a ser feito, porque ele não é um investimento que é despesa, porque os nossos municípios, o nosso estado e até federal pensam cultura como despesa. Cultura é investimento de vida. E eu acho que hoje a arte está em função da vida. Então, é esse o apelo que a gente faz a todas as lideranças políticos e outros que podem intervir pela cultura, não só no nosso município, mas também no nosso estado e a nível federal, que olhem para os artistas, que olhem para os produtores culturais, que olhem para as pessoas que ainda resgatam histórias para que a cultura não morra. E a gente tem outros exemplos na nossa comunidade de cultura através da gastronomia. Existe um projeto na nossa comunidade que é ensinar as crianças a fazer o pão e confeccionar ele todo, e depois ele é assado no forno de barro, assim como as nonas faziam lá há 50 anos, 40 anos, 20 anos, e tem nonas que fazem até hoje. Mas, enfim, quantas pessoas não terão a oportunidade de aprender a fazer um agnoline, de aprender a fazer um pão? Porque as coisas estão se perdendo. E ainda bem que elas não se perdem, porque tem entidades como a de vocês, que fazem com que as coisas não sejam perdidas. E te garanto que todos os turistas, todas as pessoas que vêm nos visitar, o que eles querem é que a gente proporcione uma experiência de vida nova. Uma coisa diferente, uma coisa inusitada. Eles querem sim pegar no pão, amassar o pão e colocar para o forno. Eles querem ter a sensação de tirar aquele pão do forno, sentir aquele cheiro e poder comer com uma marmelada de uva. Não é assim que os nonos diziam? Porque tudo era marmelada, né? Então, eu acho que é esse sentido da coisa. E nós, produtores culturais, eu volto a dizer, a gente tem que brigar, porque a cultura tem que ser o primeiro a ser pensado. Porque é através da cultura que vem tantos outros fatores que podem impulsionar até a nossa economia, porque cultura também é economia. Então, esse seria o meu relato. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para nos pedir. E o meu recado para todas as pessoas é que, quando vão para algum local turístico ou cultural, eles apenas não pensem, isso ali é muito simples. Pode ser que seja simples, mas atrás disso tem muita história e muito suor. Não é verdade? Sim, realmente. É verdade. Eu acho que é muito importante isso, né? Até a troca de informações entre os pontos de cultura, porque muitas vezes nós temos até que abraçar a nós mesmos, nos visitarmos um pouco mais, porque tem muitas coisas bacanas que podemos fazer. Às vezes a gente acha que é difícil fazer uma coisa e, na verdade, alguém já está fazendo de uma forma bem simples, bem fácil, e aos pouquinhos, eu creio que conversando é bem, bem importante. E, realmente, a cultura, eu acho que tem que ir mais aos distritos, tem que ir onde ainda tem um pouco da cultura, né? E ser trabalhada e mantida. É uma dificuldade que você tem hoje em dia, né? Eu creio que temos que
pensar aos poucos e cobrar também, né? O poder público está aí para isso. Temos que levar algumas demandas. Eu sei que é difícil, é uma época bem difícil, mas aos poucos. Até porque as comunidades querem essa pujança da cultura, do turismo e tudo mais. Então, o poder público tem que viabilizar isso. Tem que dar um jeito de viabilizar. E a gente tem que parar de pensar que cultura e turismo são despesas. Cultura e turismo são receitas. E eles podem, sim, contribuir muito para a pujança das nossas cidades. Muito bem. Perfeito, obrigado. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o ponto de cultura Vale dos Vinhedos. Antes do ponto, na verdade, temos que retroceder um pouco mais ao Círculo Trentino de Bento Gonçalves. É uma associação que até 8 anos atrás estava um pouco parada, né? E nós reativamos a associação para voltar mais às atividades culturais. Nesse período, realizamos diversos pequenos eventos. Nós temos a Festa da Cucanha, temos o Festival de Cinema de Bento Gonçalves, que a 5ª edição está em andamento agora, né? Mês que vem tem as avaliações. Nós temos caminhadas enogastronômicas, contando um pouco a história, resgates de fotos antigas, que é uma proposta que estamos iniciando agora, nessa semana, para um trabalho de 5 anos. Até deixa eu me lembrar, mencionar antes, né? Amanhã, uma data importante aqui da nossa região, dia 24 de maio de 1870, era criada a Colônia Imperial Dona Isabel e Conde Deu. Foi o ato de criação nessa data, então amanhã seríamos aniversário praticamente de Bento e Garibaldi, né, nas suas origens. Então o trabalho do Círculo Trentino, associação italiana, nós temos há 30 anos de existência, buscou as questões culturais. Realmente se viu que, em especial o Vale dos Vinhedos, mas Bento como um todo, existe coisas da nossa cultura que estão desaparecendo. Desde o jogo da mora, que são poucos jogos que se jogam, né? A dreça, que é uma arte bacana do artesanato, né? A vime, são coisas que estão desaparecendo e que não devemos cuidar um pouco melhor dela, né? Tanto que hoje nós temos pequenas oficinas de dreça, de vime e da culinária, a gastronomia típica, mais raiz nossa, né? Que são receitas que hoje em dia quase não são usadas aqui na nossa região. Desapareceram com o tempo, né? Nisso, em 2014, aprovamos um projeto do Ponto de Cultura via Estado, né, Rio Grande do Sul, e somente agora, em 2019, é que veio a verba para isso. Então, disponibilizamos diversas oficinas de canto, língua vêneta, o italiano praticamente ficou na base da língua vêneta, né, o italiano, e gastronomia, a dreça e a vime. Por alguns fatores, algumas oficinas não puderam ser feitas, agora com o Covid, também com essa pandemia, um pouco complicado, né? Conseguimos adaptar algumas para serem feitas online. Não é a mesma coisa, realmente, aquela questão da cultura italiana, né? O italiano tem que estar presente. Se quer gritar ou xingar com as mãos, ele tem que estar na frente da pessoa, né? É bem típico nosso, o jogo da mora, é assim. Mas o pessoal está aprendendo as regras da mora, por exemplo, escritas, que o pessoal saiba, né? Como é que funciona a dinâmica. E depois, em pequenos encontros, como hoje de manhã, por exemplo, estivemos lá no Ponto de Cultura, em 6 ou 7 pessoas com máscara, fizemos um canedeli, que é uma receita típica trentina, lá Trentina é Vêneto também, né, bem dos Alpes, e jogamos um pouco a mora. Então foi um encontro bem pequeno, mais de pessoal, alguns que podiam estar presentes, porque nessa época é complicado, né, então estamos fazendo mais online. Essas oficinas, apesar que sejam curtas, 1 ano só de duração, infelizmente o governo federal não quis prorrogar o convênio com o Estado não pode prorrogar conosco, né? Então, praticamente, diversas oficinas de canto, que não tem como comprovar na realização, né? Vamos acabar devolvendo esse recurso. São há 4 ou 5 meses de várias oficinas que serão devolvidas. O regulamento, a lei assim, né? Mas nós estamos nos esforçando. Sempre temos alguns pequenos eventos, nos adaptando, né? Tem a Manhã Longa, na Itália, né? Manhã Bento, nós fazemos aqui em Bento, uma caminhada enogastronômica, contando a história dos locais. Para outubro, talvez, vá se realizar, se estiver tudo bem até lá, né? Mas então, nós como Ponto de Cultura, como associação, temos muita dificuldade de poder executar as atividades, as oficinas, em especial no Vale dos Vinhedos ou em outros distritos, principalmente em questão dos custos, né? Você fazer uma oficina online não tem problema, é a coisa mais fácil que tem, apesar de que comandar esses programas aí do início não é
não é assim tão mole, né? Mas tudo é uma dificuldade. Hoje, por exemplo, temos que reformar toda uma escolinha, praticamente a metade, embora a comunidade esteja ajudando, né? Com alguns 2 eventos que fizemos para ganhar recursos, mas não é fácil. Eu creio que temos que ver melhor com o poder público essa questão de interiorizar a cultura. Eu creio que é importante que o distrito receba um pouco mais, né, dessas atividades. O pessoal tem que também, a comunidade, lógico, tem que também ter vontade, um pouco de disposição de participar. Não pode só ficar só no turismo, ou só porque trabalha na cidade, só na cidade, né? Se você está lá no campo e é da cultura italiana, você tem que abraçar um pouco mais, né? Muitas vezes a gente oferece oficinas e o pessoal não participa. Fechar uma oficina de 10 pessoas, às vezes é difícil. 10 pessoas para Bento Gonçalves não é nada, né? Então, nós, o Ponto de Cultura Vale dos Vinhedos, contamos, às vezes, ocasionalmente, com algum apoio do Trento. Nós temos lá a nossa Associação Trentino nel Mondo, que seria a Associação Mãe, e nós, às vezes, pedimos algum recurso, uma vez por ano, vem 200, 300 euros, alguma coisa nos ajudam em algum projeto, né? É o suficiente para não deixar morrer a coisa. É importante tentar manter e fazer, né? Embora as dificuldades, às vezes, sejam um pouco maiores que o normal. Mas, como foi dito, a cultura em si, ela não é uma despesa, é um investimento. É um investimento, muitas pessoas podem aprender muita coisa bacana, desde a gastronomia, receitas que não existem mais, poder ter uma receita única, exclusiva no seu negócio, ou na família, tá fazendo uma receita que é a do avô, do bisavô, né? O canedo e o strangolapete, que é estrangular o padre, uma receita típica do Tirol. São muitas opções, e é uma pena que o pessoal às vezes não abrace muito essa questão cultural. Mas é importante nós, os pontos de cultura, poder expressar o quanto que eles podem trazer para um local, para uma comunidade, né? Até para a própria cidade como um todo. Os pontos de cultura estão aí para ser realmente um local onde se abraça a cultura, de alguma forma específica, italiana, podia ser de outra etnia ou na cultura geral, né? Mas principalmente para que seja voltada para a comunidade. Então, a comunidade está aí, ela deveria abraçar, aproveitar esse momento que tem essas oficinas, né? E procurar extrair o melhor possível. Nós tivemos lá um jovem da família Valduga e do Vale, que fez a oficina de Vime, e em dois encontros conseguiu fazer a sua cesta. Ele já tinha um pouquinho de experiência, um pouquinho mínima coisa, né? Em 2 encontros, fez uma cesta completa, bonita, e é isso que a gente busca, pessoas que se interessem, que pelo menos mantenham um pouco da raiz da nossa base cultural. Então, basicamente, da nossa parte, aqui pelo Ponto de Cultura Vale dos Vinhedos, iremos nos esforçar para manter essas oficinas após o término do convênio, né? Manter o Ponto de Cultura, com aquelas que foram impossíveis manter também a questão financeira, né? Eu creio que é importante continuarmos essas atividades. Tem o Caminhos de Pedra, realiza Flores de Pedra, uma iniciativa muito bacana, há anos que é feito. Forqueta, tem um vinho novo. Essas atividades, assim, elas atraem bastante o pessoal, porque são locais, assim, ou turísticos, ou históricos. O pessoal vem para pequenas localidades, para conhecer um pouco mais da raiz, né? E isso tem que ser mantido, que é muito importante. Então, eu deixo à vontade, vocês, Maristela e a Sandra, se quiserem falar mais alguma coisa em cima dos pontos de cultura, fiquem à vontade. Maristela, se quiser falar, talvez. Não, como digo, que foi comentado já, eu digo sim, concordo plenamente na questão que se todo mundo pensasse um pouco mais na questão cultural, as coisas seriam um pouco diferentes. Então, eu digo, a cultura é o forte. Então, saúde é importante, educação é importante, mas equilibrar cultura também é importante. E aí resulta realmente, como a Sandra estava comentando, na saúde, no bem-estar. Aí tu acaba como se sentindo melhor e as coisas se tornam todas mais fáceis de poder administrar e tudo mais. E eu, da minha parte, eu digo muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e que nós, como assim, pessoas que fomos indicadas, que temos essa oportunidade de estar um pouco mais perto, de conhecer um pouco mais esses pontos culturais, que não desanimemos, que façamos isto como um objetivo nosso de tocar para frente. Porque um dia nós seremos um retrato na parede, o outro dia esquecidos. Então eu digo,
Façamos da nossa caminhada uma história. A história não será esquecida. Muito obrigada. Muito obrigado. A Sandra também, se quiser comentar alguma coisa, algum complemento, fique à vontade. Bom, eu deixo o meu convite para todos conhecerem o Ponto de Cultura Costurando Sonhos, para que venham a Forqueta, que conheçam o cantinho mais italiano de Caxias do Sul e que levem para casa a memória de tantas histórias que construíram nossa Forqueta. Também concordo com a Maristela que a gente tem que fazer o possível para que realmente as coisas não acabem, mas a gente já sente que elas não acabarão porque aquelas crianças que fizeram as oficinas, que hoje se tornaram jovens, estão abraçando o ponto de cultura, abraçando a cultura da nossa comunidade. Então, certamente não acabará, porque é um legado que ficará para a história, realmente. Muito obrigado pela oportunidade, Sandro, e um prazer em conhecê-la, Maristela. Perfeito, então. Muito obrigado, Sandra, Maristela, né, por esse momento, compartilhando um pouco mais com o pessoal que nos acompanha via Facebook, com a sociedade, né? E eu creio que é importante mantermos o nosso trabalho, darmos uma continuidade e preservar, dentro do possível, né, preservar um pouco mais das nossas raízes. Então, agradeço a todos, inclusive a Secretaria de Cultura, Bento Gonçalves, que nos auxiliou e nos ajudou com a organização do evento, né? E amanhã nós teremos às 14 horas uma live direto de Verona, se não me engano, da Itália, com a Georgia Miasso, que estava fazendo um complemento sobre imigração, né? O Maristela já conhece bem a Geórgia, mas estava fazendo por lá. E nós praticamente, nesses 7 dias de pequenas atividades, como não havia possibilidade de fazer fora, ao ar livre, com gente, né? Com participação, pelas lives foi possível usar esse mecanismo, uma coisa interessante, né? Com pequenas lives, momentos para o pessoal conhecer um pouco mais de algum assunto, né? E os pontos de cultura são um assunto muito importante. Isso aí eu acho que tem que ser batido bastante nessa tecla, né? Que é um reforço num ponto de cultura, é uma coisa que vai gerar um retorno muito maior para as crianças, para os jovens e para a sociedade que trabalha ao redor. Então, perfeito, gente. Muito obrigado. Agradeço imensamente e seguimos nessa caminhada. Quando precisarem de alguma coisa, nos procurem. Sempre que é possível, visito vocês também. Não consigo muitas vezes porque não é fácil. Perfeito? Gente, um abraço e boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer todo.